Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Vamos iniciar o encontro desta semana dando continuidade aos trabalhos da semana passada, quando invocamos o primeiro dos 7 raios. Este é um trabalho para ensinar vocês a invocarem a presença eletrônica de luz dos mestres, arcanjos e Elohim de cada um dos 7 raios, para que vocês sejam vitoriosos na busca pelo caminho da luz do grande Eu Sou o que Eu Sou. Clicando sobre o botão Orações, em nossa página eusouluz.com.br, vocês poderão escolher a oração número 17, invocando os 7 raios da presença eletrônica. Este é um dos trabalhos mais fortes que temos à sua disposição no site para a elevação de sua energia. Busque os raios que necessita desenvolver e invoque a intercessão dos seus Chohans, arcanjos e Elohim. Faça a diferença em sua vida. Invoque e magnetize a luz dos 7 raios sagrados diariamente. Vamos comigo então trabalhar agora o segundo raio. Amado Pai Celestial, quero e peço pela manifestação da sabedoria e do raciocínio divino de seu segundo raio em minha vida. Mande-me, Senhor, os seus amados representantes para este raio amarelo. Elohim, Apolo e Lúmina, Mestre Ascenso Lanto, Chohan do segundo raio e o Mestre Confúcio. Arcanjo Jofiel e sua amada chama gêmea Cristine. Amados mestres do raio amarelo, coloquem suas presenças eletrônicas sobre mim agora. Tragam-me a iluminação do raio amarelo. 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 Purifiquem e intensifiquem a luz do meu chakra da coroa, queimando a chama amarela através das 972 pétalas deste chakra, acendendo as chamas da iluminação na minha cabeça e em todas as células do meu ser. Purifiquem e intensifiquem a luz do meu chakra da coroa, queimando a chama amarela através das 972 pétalas deste chakra, acendendo as chamas da iluminação na minha cabeça e em todas as células do meu ser. Purifiquem e intensifiquem a luz do meu chakra da coroa, queimando a chama amarela através das 972 pétalas deste chakra, acendendo as chamas da iluminação na minha cabeça e em todas as células do meu ser. Aumentem o poder do meu raciocínio, conectando-me à mente do nosso Pai e Mãe Celestiais. Aumentem o poder do meu raciocínio, conectando-me à mente do nosso Pai e Mãe Celestiais. Aumentem o poder do meu raciocínio, conectando-me à mente do nosso Pai e Mãe Celestiais. Amados seres cósmicos do raio amarelo, enviem-me a sua iluminação, autoconsciência, humildade, sabedoria, discernimento, inteligência, mente aberta e discriminação entre o bem absoluto, o bem relativo e a maldade. Amados seres cósmicos do raio amarelo, enviem-me a sua iluminação, autoconsciência, humildade, sabedoria, discernimento, inteligência, mente aberta e discriminação entre o bem absoluto, o bem relativo e a maldade. Amados seres cósmicos do raio amarelo, enviem-me a sua iluminação, autoconsciência, humildade, sabedoria, discernimento, inteligência, mente aberta e discriminação entre o bem absoluto, o bem relativo e a maldade. Orações do segundo raio. Luz eu sou, luz eu sou, luz eu sou, uno ao Pai, uno à Mãe, divino eu sou, divino eu sou. Luz eu sou, luz eu sou, luz eu sou, uno ao Pai, uno à Mãe, divino eu sou, divino eu sou. Luz eu sou, luz eu sou, luz eu sou, uno ao Pai, uno à Mãe, divino eu sou, divino eu sou. Luz eu sou, luz eu sou, luz eu sou, uno ao Pai, uno à Mãe, divino eu sou, divino eu sou. Luz eu sou, luz eu sou, luz eu sou, uno ao Pai, uno à Mãe, divino eu sou, divino eu sou. Luz eu sou, luz eu sou, luz eu sou, uno ao Pai, uno à Mãe, divino eu sou, divino eu sou. Arcanjo Jofiel e Cristine,
Arcanjo Jofiel e Cristine, Arcanjo Jofiel e Cristine, purifiquem a minha mente e carreguem-na com a luz da sabedoria divina. Arcanjo Jofiel e Cristine, Arcanjo Jofiel e Cristine, Arcanjo Jofiel e Cristine, purifiquem a minha mente e carreguem-na com a luz da sabedoria divina. Arcanjo Jofiel e Cristine, Arcanjo Jofiel e Cristine, Arcanjo Jofiel e Cristine, purifiquem a minha mente e carreguem-na com a luz da sabedoria divina. Arcanjo Jofiel e Cristine, Arcanjo Jofiel e Cristine, Arcanjo Jofiel e Cristine, purifiquem a minha mente e carreguem-na com a luz da sabedoria divina. Arcanjo Jofiel e Cristine, Arcanjo Jofiel e Cristine, Arcanjo Jofiel e Cristine, purifiquem a minha mente e carreguem-na com a luz da sabedoria divina. Arcanjo Jofiel e Cristine, Arcanjo Jofiel e Cristine, Arcanjo Jofiel e Cristine, purifiquem a minha mente e carreguem-na com a luz da sabedoria divina. Arcanjo Jofiel e Cristine, Arcanjo Jofiel e Cristine, Arcanjo Jofiel e Cristine, purifiquem a minha mente e carreguem-na com a luz da sabedoria divina. Vocês podem fazer essas invocações, esses fiats, essas orações, indefinidamente. Vocês vão sentir a luz penetrar em vocês. Mestre Lanto amado, Mestre Lanto amado, Mestre Lanto amado, ilumina minha consciência com discernimento e bom senso. Mestre Lanto amado, Mestre Lanto amado, Mestre Lanto amado, ilumina minha consciência com discernimento e bom senso. Mestre Lanto amado, Mestre Lanto amado, Mestre Lanto amado, ilumina minha consciência com discernimento e bom senso. Mestre Lanto amado, Mestre Lanto amado, Mestre Lanto amado, ilumina minha consciência com discernimento e bom senso. Amado Pai Celestial, eu o amo e ao seu conhecimento e sabedoria também. Dá-me capacidade de raciocínio, mente iluminada, consciência do todo e da criação na origem, luz e energia. Mostra-me os caminhos da aceitação do plano divino e do respeito à individualidade do próximo. Eu sou luz, amado Pai. Coloque-me na direção de seus negócios. Amém. Eu já falei a vocês em programas anteriores sobre o anel de fogo do coração do Sr. Maitreya. Na época dos nossos encontros no Paul Talk também. Sempre falo a vocês a importância de invocar o anel de fogo. E eu quero voltar a falar sobre esse assunto hoje, por isso eu peço que entrem nos comandos de luz e busquem o número 11. A invocação do Sr. Maitreya ao anel de fogo branco que nada passa. Nada de ruim passa, né? Só passa aquilo que é a vontade de Deus. Elizabeth Clare Prophet, mensageira da Grande Fraternidade Branca, transmitiu este ensinamento dado pelo Sr. Maitreya para a proteção dos filhos de Deus viventes da Terra. O Sr. Maitreya nos ensina que podemos fazer uma invocação de proteção sempre que houver uma ameaça das forças do mal. Ficamos muito vulneráveis a ataques sempre quando vamos dormir, manter relações sexuais consagradas em matrimônio ou quando enfrentamos alguma força maligna, por exemplo. O Sr. Maitreya explica que os demônios não podem entrar dentro deste círculo, e o anel de fogo branco é um escudo muito poderoso. Os demônios ficam do lado de fora e você poderá dormir em paz dentro do círculo. Enquanto invoca, visualize uma parede de fogo branco à sua volta, ao redor de sua cama, de seu carro, de sua casa, etc. Se tiver de passar por um lugar onde tem muita magia negra ou magos negros, invoque o anel de imediato e siga seu caminho confiante, eles nada poderão fazer contra você. Eu posso confirmar. Eu já tive situações de ataque espiritual fortíssimo e no minuto que eu invoquei o anel de fogo, eu fui libertado, eu me senti leve, solto e sem nenhuma força contrária. Eu posso dizer a vocês de coração, se existe alguma coisa em que eu confio, é no anel de fogo branco do coração do Sr. Maitreya. Talvez por isso eu sempre esteja falando nisso e passando isso para vocês quando nada mais funcionar, é nisso que vocês têm que confiar. O Sr. Maitreya representa o Cristo cósmico, ele é o Buda do futuro, ele é um ser poderosíssimo e o anel de fogo branco de seu coração pode realmente proteger os filhos de Deus. Se você tem de passar por um lugar onde você sabe que tem muita magia negra ou magos negros, invoque o anel de imediato e siga seu caminho confiante. Eles nada vão poder fazer contra você. Eles vão olhar de fora e ficar olhando e não vão passar daquela linha, daquele caminho, daquele ponto. A invocação é simples. Vocês podem, inclusive, colocar a mão esquerda no coração, a mão direita fazendo um círculo. Enquanto vocês vão falando e fazendo a invocação, vocês vão visualizando o círculo saindo do coração de vocês
vindo do coração de Maitreya para o coração de vocês e da mão esquerda para a mão direita, que está com 2 dedos indicadores esticados e o polegar, e os outros 2 dedos, o mínimo e o do anel, recolhidos. Assim vocês levantam a mão e giram, fazendo um círculo de 360 graus ao redor de vocês. Aí visualizem em volta da casa, em volta dos seus filhos, em volta do seu carro, em volta do terreno todo, e toda a força negativa, todos os inimigos espirituais colocados fora desse círculo. Me acompanhem. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Mãe Divina, eu invoco aqui e agora o anel de fogo branco, que nada passa, do coração do amado Senhor Maitreya, para que seja colocado ao meu redor, ao redor da minha casa, ao redor dos meus filhos, ao redor do meu carro, ao redor do meu terreno, queimando e consumindo, queimando e consumindo, queimando e consumindo tudo o que for impuro ou anti-Deus, ou contra o meu plano divino manifestado. Está feito, está selado, está terminado. Está feito, está selado, está terminado. Está feito, está selado, está terminado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Mãe Divina. Amém. Agora, com mais energia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Mãe Divina, eu invoco aqui agora o anel de fogo branco que nada passa, do coração do amado Senhor Maitreya, para que seja colocado ao meu redor, ao redor da minha casa, ao redor dos meus filhos, ao redor do meu carro, ao redor do meu terreno, queimando e consumindo, queimando e consumindo, queimando e consumindo tudo o que for impuro ou anti-Deus, ou contra o meu plano divino manifestado. Está feito, está selado, está terminado, está feito, está selado, está terminado, está feito, está selado, está terminado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Mãe Divina. Amém. Na Pérola de Sabedoria, volume 17, número 12, de 1974, que tem o ditado do amado Mestre Ascenso K17, que ocupa o cargo de agente secreto cósmico, ele nos fala do anel que nada passa. Este ditado foi dado através da mensageira Elizabeth Prophet. Abre aspas. Quero lhes falar do anel que nada passa, pois em situações de perigo é uma proteção adicional, selando seu tubo de luz numa armadura que é como as barras de proteção que são colocadas em alguns carros, de modo que quando o carro capota, ele rola sobre as barras de proteção sem danificar o carro por dentro ou as pessoas que estão dentro do carro. Isto significa que quando vocês estão em certas dificuldades, em certas situações e têm que defender-se da violência, de socos e pancadas, há um anel que nada passa, que é uma proteção extra que os protege da invasão da violência contra seu corpo físico e da penetração de venenos, raios e todos os tipos de armas sofisticadas que são usadas contra as legiões do Serviço Secreto Cósmico Encarnado. Assim, eu encorajo vocês a invocarem um anel que nada passa, para mantê-lo sempre protegendo vocês, pois ele os isolará da consciência das massas e também servirá como um eletrodo para intensificar a ação do olho de Deus que tudo vê, de modo que possa perceber essas ameaças e perigos que são enviados contra as suas vidas, enquanto procuram conservar a honra e a integridade da nossa chama sagrada. Fecha aspas. Além deste anel de fogo branco que nos protege de todo o mal, podemos invocar o manto da invisibilidade. K17 fala do manto neste mesmo ditado dado a Elizabeth Prophet em 74. Ele diz, abre aspas, sem dúvida, há momentos na vida, como vocês aprenderão com minhas legiões, quando é importante andar incógnito pela terra. Quando vocês se encontram no caminho do inimigo e vocês estão lá para obter informações e buscar aprender o que vocês puderem aprender em benefício da luz, então vocês permanecem nas dobras do manto da invisibilidade e sua própria consciência e alma dizem a vocês que o silêncio vale o ouro, que cuidado e discrição são a melhor parte do seu heroísmo. Fecha aspas. Um dia, amigos, eu ensinei a uns alunos que tinha em Curitiba a utilizar o manto da invisibilidade. Na semana seguinte, uma aluna veio nos contar o que aconteceu com ela caminhando no parque de manhã. Ela é uma jovem muito bonita e todos os dias, ao caminhar pelo parque, alguns rapazes mexiam com ela falando palavras de baixo calão, as quais ela desaprovava e gostaria de não ter de ouvir. O resultado foi surpreendente, contava ela. Eu invoquei o meu manto da invisibilidade e ninguém mais mexeu comigo.
Nem olhar para mim eles olhavam. Eu estava invisível, inacreditável. E assim, ao longo dos anos, eu venho ouvindo muitos relatos de invisibilidade que já provaram a força deste manto. Quando eu conheci esse ensinamento, eu estava participando da Summit University em Montana, onde realizamos um ritual para receber o manto, o que gostaria de fazer com vocês agora. Acompanhem então a minha voz, que os orientará até a câmara secreta de seus corações. Antes de mais nada, visualizem com os olhos fechados a presença eu sou acima de suas cabeças e entre esta presença divina e vocês, o seu Santo Cristo pessoal. Agora, levem a mão esquerda ao centro do peito e a mão direita sobre a mão esquerda. Afirmem comigo em voz alta. Amada presença de Deus, eu sou o que eu sou. E meu Santo Cristo pessoal amado, eu peço agora que me entreguem o meu manto da invisibilidade, que eu utilizarei sempre que precisar ficar invisível ao mal, e assim manter a minha liberdade e meu livre-arbítrio, com a sua bênção e seu manto da invisibilidade, amado Deus. Agora elevem seus braços acima de suas cabeças e com as palmas viradas para cima, mantenham os olhos fechados, visualizando a presença. Repitam comigo e, ao mesmo tempo, imaginem o manto sendo entregue em suas mãos e baixando-as calmamente, bem devagar, com o manto na mão. Voltem com as mãos na posição inicial, só que agora coloquem a mão direita primeiro e a esquerda por cima dela, levando o manto para dentro da câmara secreta de seus corações. Vamos lá, repitam comigo. Agradeço, amada presença de Deus, por este manto da invisibilidade que agora recebo de seu coração para o meu coração. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este manto poderá ser tirado da câmara secreta do seu coração sempre que houver necessidade e fizerem uma pequena invocação, e ao mesmo tempo levando a mão ao centro do peito e buscando pegar este manto e cobrir-se com ele, ou lançando-o sobre aquilo que querem que se torne invisível, como um filho, um carro, uma casa. Você vai estacionar seu carro num local perigoso, que você sente que pode haver um perigo de roubo, além de pedir a São Miguel que proteja, vocês puxam o manto da invisibilidade, cobrem o carro e fazem a invocação, e assim vocês o tornam invisível. Os bandidos que, porventura, queiram roubar carros vão passar direto e ignorar seu carro. O carro não vai se tornar invisível, vocês não vão se tornar invisível, mas o mal não poderá vê-los. Para eles, vocês estarão invisíveis. A invocação é assim. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Mãe Divina, eu invoco o manto da invisibilidade para que seja colocado sobre mim, tornando-me invisível ao mal, encarnado ou não. Estou invisível agora em nome de Deus Pai e Mãe, que a vontade de Deus se manifeste agora. Amém, amém, amém. Vocês vão ver o quão forte é este manto, mas o ideal é invocá-lo todos os dias, sem a preocupação de ter de ficar invisível. Assim vocês verão o poder do manto e poderão utilizar com confiança quando realmente precisarem dele. O Francisco de Salvador nos pergunta: olá, Paulo e Maria Lúcia. Minha pergunta de hoje é sobre a linhagem do raio rubi. Essa linhagem vai de Sanat Kumara para Gautama Buda, Senhor Maitreya, Jesus Cristo, Padmasambhava e Gurumá. Sabemos que para passarmos pelas iniciações dessa linhagem, temos que começar aos pés da mensageira, que é a porta aberta para subirmos aos degraus até Sanat Kumara. Por que essa linhagem é tão especial, a ponto de ser citada em várias vezes nos ditados dos mestres? Existem outras linhagens paralelas a esta? Todas as outras linhagens derivam de Sanat Kumara? Por que elas não são citadas nos ditados? Mais uma vez, obrigado, vitória sempre, Francisco. Francisco, os ensinamentos da Grande Fraternidade Branca ensinam que Sanat Kumara é o líder da hierarquia de Vênus. Eu vou ler para vocês um texto que eu traduzi de Elizabeth Clare Prophet, quando eu era o webmaster da Summit Lighthouse, e eu fiz esse texto para o site da Summit. Hoje, esse texto já não está mais lá no ar.
Há muito tempo, durante a hora mais escura da Terra, Sanat Kumara veio aqui para manter a chama trina da vida, em nome do povo da Terra, salvando a Terra. Você pode imaginar um tempo no mundo quando só um indivíduo manteve a chama da vida para todos os seres humanos? Houve uma época em que nem uma única pessoa neste planeta adorava a Deus. Ninguém sobre a Terra pensava em Deus. Sem adoração a Deus não há a chama trina. A chama trina só se desenvolve quando olhamos para Deus, quando pensamos em Deus, quando adoramos a Deus. Isso é ser o mantedor da chama, pensar na chama sagrada, pensar na chama no coração, pensar na presença de Deus em sua cabeça. Imagine o eu sou o que eu sou na sua cabeça e o Santo Cristo em seu coração. Esta é a visualização de quem mantém a chama sagrada. Depois que Sanat Kumara fez seu compromisso de vir para a Terra, quando a Terra estava por se perder, por deixar de existir, Sanat Kumara levantou-se e disse: não, eu vou para a Terra, eu vou salvar a Terra, eu vou me levantar. Então 144 mil almas de Vênus ofereceram-se para vir com ele e apoiar a sua missão. Muitos de nós participamos disso. 400 que formaram a vanguarda foram enviados na frente para construir um magnífico retiro em Shambhala, em uma ilha no mar de Gobi, onde hoje é o deserto de Gobi. Sanat Kumara residiu neste retiro físico, mas ele não assumiu um corpo físico como os corpos que nós vestimos hoje. Você poderia dizer que o retiro estava no universo material, mas altamente etéreo. Depois ficou certo à sua proteção que Shambhala, esse maravilhoso retiro que estava na oitava física, deveria ser retirado para uma oitava etérea. Assim, depois que isso aconteceu, esta retirada de Shambhala para a oitava etérea, Sanat Kumara encarnou como Dipankara, o Buda da lâmpada iluminada. Ele veio iluminar nossas lâmpadas, ou nós viemos com ele como parte dos 144 mil. Lhe ajudar a iluminar as lâmpadas do coração das almas da Terra. Na tradição budista, Dipankara caminhou pela Terra para salvar as almas. Em sânscrito, a palavra Dipankara quer dizer acendedor de luzes, ou o luminoso. Dipankara é um Buda legendário que viveu muito tempo. Ele foi o primeiro dos 24 Budas que precederam Gautama Buda. Outro dia eu disse aqui para vocês que Sanat Kumara não tinha encarnado. Eu estava errado. Ele não encarnou num primeiro momento, depois ele encarnou como Dipankara. Sanat Kumara, vivendo a vida de Dipankara, assim como nós entendemos, teve 23 Budas antes de Gautama Buda encarnar. Assim, nós podemos sentir a longa corrente daqueles que vieram para a Terra para tentar reacender, reestimular, trazer a humanidade, trazer o ser humano a retroceder a um desejo de ter a luz de Deus dentro deles. Pense como seria se a Terra fosse perdida e as civilizações destruídas e as pessoas voltassem quase ao nível dos homens das cavernas, quase ao nível de ser totalmente de quatro, impossibilitado de se levantar na vertical porque eles não têm nenhuma chama. Pense de ter de trabalhar com uma evolução daquele ponto e trazer aquela evolução para o que nós somos hoje. Bom, isto é onde alguns de vocês estiveram e isto é o que alguns de vocês têm feito por muito tempo. Então, vocês têm um tremendo interesse investido, vendo que este ensino seja contínuo, que o ensinamento esteja lá e que o fogo que você acendeu continue e não seja extinguido. Todos nós, inclusive os mestres ascensos, temos um tremendo investimento no futuro e no destino do planeta Terra. Dipankara profetizou que o ascético Sumedha se tornaria Gautama Buda em uma vida futura. Budistas consideram que Dipankara, Gautama Buda e o Sr. Maitreya são os Budas dos 3 tempos, passado, presente e futuro. Dipankara, que é Sanat Kumara, é o senhor do passado do mundo. Gautama Buda é o senhor do mundo no presente e Maitreya será o futuro senhor do mundo. Acredita-se que o Buda Dipankara viveu 100 mil anos na Terra. Ele esteve 3 mil anos na Terra até achar alguém merecedor de ouvir a verdade divina. Então ele decidiu converter o mundo.
Francisco, para passar as iniciações do raio rubi, é preciso passar as iniciações dos 4 S's. Sacrifice, Surrender, Selflessness, Service. Em português, só 2 deles são com S. Sacrifício, entrega, desprendimento, serviço. Sanat Kumara, Gautama Buda, Senhor Maitreya, Jesus Cristo são os senhores da Terra. Cada um representa uma das 4 portas de entrada do nosso planeta. Cada um deles representando uma das forças da Terra. Cada um deles protegendo um dos 4 corpos inferiores da Terra. Existe uma série de pérolas de sabedoria de 1979 que ensinam muito sobre Sanat Kumara. E lá está escrito que as iniciações de sacrifício no portão norte, nas 12 horas do relógio, estão sob o comando do Sr. Maitreya, simbolizado pelo leão. E ele nos ensina a matar o demônio da autoindulgência para entrarmos no caminho da hierarquia de leão. A hierarquia de leão é a hierarquia do serviço ao próximo, da adoração a Deus. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. As iniciações de entrega no portão leste, nas 3 horas do relógio, estão sob o comando do Senhor Jesus Cristo, simbolizado pelo homem. Ele nos ensina a matar o demônio do egoísmo para entrarmos no caminho da ressurreição. As iniciações de desprendimento no portão sul, nas 6 horas do relógio, estão sob o comando do Sr. Sanat Kumara, simbolizado pela águia voadora. Ele nos ensina a matar o demônio da autoidolatria para entrarmos na ascensão. As iniciações de serviço no portão oeste, nas 9 horas do relógio, estão sob o comando do Sr. Gautama Buda, simbolizado pelo bezerro. Ele nos ensina a matar o demônio do egocentrismo para entrarmos na crucificação. Estes são os 4 maiores responsáveis pela Terra: Sr. Sanat Kumara, Sr. Gautama Buda, Sr. Maitreya e Sr. Jesus Cristo. Vimos então que Sanat Kumara é o nosso Salvador. Deus Pai deu a Sanat Kumara o cargo de Senhor do mundo. Sanat Kumara, depois de muito trabalho, passou este cargo para Gautama Buda. E Gautama Buda passará para o Sr. Maitreya. Eles são os Budas do passado, do presente e do futuro. E o que é este cargo de Senhor do mundo? Aquele que detém o cargo de Senhor do mundo sustenta com seu corpo causal e sua chama trina a centelha e a consciência divina para todos os seres da Terra, todas as evoluções da Terra, que estão aproximando-se da senda crística pessoal. Sua aura de amor, sabedoria, que envolve o planeta, provém de sua incomparável devoção à Mãe Divina. E onde entra Elizabeth Clare Prophet nisso tudo? Elizabeth detém o cargo e o manto de Mãe do Mundo. Padmasambhava é o fundador do budismo tibetano. Ele é o Buda que patrocina Gurumá, que é um título e ministério mantido por Elizabeth por estar no cargo de Mãe do Mundo. Então ela é chamada Gurumá. Sua posição é a iniciadora dos Chelas da Mãe Divina, nas 6h30 do relógio cósmico, para a ativação dos raios secretos. O raio rubi é dos raios secretos o raio ligado ao coração. Ele é a potencialização do raio rosa. O raio rosa rubi é o mais poderoso de todos os raios à nossa disposição, pois representa o nosso contato com o Espírito Santo. A partir desta frequência estamos unidos ao Pai. Antes de fazermos um comando de invocação ao raio rubi, utilizamos o seguinte preâmbulo, dado pela mensageira Elizabeth Clare Prophet. Em nome do Eu Sou, que eu sou Elohim, Sanjenmen Portia Guru Malanelo, Padmasambhava Kuanin e os 5 Dhyani Budas. Em nome do Eu Sou, que eu sou Sanat Kumara, Gautama Buda, Senhor Maitreya, Jesus Cristo. Om Vairoshnak Shobhya Ratna Sambhava Amitabha Mogasiri Vajrasattva Om. Sabe, Francisco, eu não sei de outras linhagens e não entendo esta hierarquia como sendo uma linhagem. Linhagem, como você utilizou esta palavra, eu entendo como genealogia, antepassados, etc. E eles não são uma linhagem. Não há uma linhagem nessa sequência desses mestres que você falou, mas sim uma hierarquia de funções conquistadas com muito mérito.
O Francisco faz mais uma pergunta, ele diz: olá Paulo e Maria Lúcia, segundo os ensinamentos dos mestres, engrama é uma forma geométrica da palavra que se manifesta como um campo de força de luz. Os mestres dizem que os seus ditados e pérolas de sabedoria contêm engramas de luz, que facilitam o entendimento a níveis internos. Pelo que me parece, os mestres querem dizer que seus ditados têm significados que vão além de nossa percepção consciente. Vocês poderiam explicar melhor como agem os engramas na consciência do estudante? Francisco, os ditados trazem muito mais do que meras palavras, mas isso ocorre em todas as formas de comunicação, não só nos ditados. Por essa razão, as melodias de alguns conjuntos de música rock, que falam em demônios ou suicídio, mesmo que a pessoa que ouve não entenda a letra por ser em inglês, é afetada por sua energia ou engrama. Vamos ao dicionário Aurélio. O que diz o dicionário sobre a palavra engrama? Significa a impressão duradoura deixada na mente. O dicionário Michaelis diz o seguinte: o traço permanente deixado na psique por tudo que tem sido experimentado psiquicamente. Ou ainda, o traço latente da memória. Aqui nós pegamos a chave. O traço latente da memória. O corpo da memória. Eu entendo que é muito mais do que isso. Quem já estudou os ciclos cósmicos sabe que o primeiro dos 4 corpos inferiores é a memória, o corpo que dá início ao ciclo das 12 horas. E a primeira casa dentro deste corpo da memória é a do poder divino, atuando sobre o chakra da coroa nas 12 horas do relógio. É o início da memória. O último dos 4 corpos inferiores a atuar no ciclo é o corpo físico. Então nós temos lá o corpo da memória, das 12 às 3, o corpo mental, das 3 às 6, o corpo emocional, das 6 às 9, e o corpo físico, das 9 até às 12 novamente, voltando a fechar o ciclo e iniciando a memória de novo. Então o último dos 4 corpos a atuar no ciclo é o corpo físico, que finaliza o ciclo na 11ª hora, a hora da vitória divina, no ciclo da vida, atuando sobre o chakra da garganta. Pois bem, quando lemos uma pérola dos mestres, ou quando ouvimos alguém ler, ou até mesmo o próprio ditado diretamente da boca da mensageira, ou quando lemos, estamos recebendo da 11ª hora para a 12ª hora, do chakra da garganta de alguém para a memória de um outro. A voz e até mesmo o texto lido ativam o corpo da memória. Uma vez que isso ocorra, muito mais será adicionado. Abre-se um fluxo de energia com a origem do que já está vindo para nós. Esta porta permite que as forças de luz atuem em quem ouve ou lê. Por isso é muito bom ouvir uma música clássica ou sacra e ler bons livros. Livros com ensinamentos dos mestres ascensos elevam a consciência e aos poucos vamos evoluindo e aprendendo mesmo com uma percepção interna. Ao contrário disso, ler livros, ouvir músicas ou filmes de baixa vibração astral abrem as portas para as energias astrais atuarem no corpo da memória de quem a lê. E isso abaixa o nível de consciência da pessoa. Certo? Muito interessante, né? Isso me lembra uma história que eu contei um dia para vocês, não lembro se já nos nossos encontros semanais, a história de uma amiga minha que um dia me mostrou um texto psicografado dela, e eu disse, não, eu não quero ver. E ela insistiu, quando ela veio, eu vi uma nuvem negra em cima da cabeça dela. E aquilo me mostrou que aquele texto não estava sozinho, que aquele texto continha, junto com ele, uma energia astral que acompanhava e que influenciaria a quem fosse ler aquele texto. Eu acho que é nisso que está ligado a palavra engrama. A Ângela mandou um e-mail dizendo: olá Paulo e Maria Lúcia, vitória é sempre na luz de Deus que nunca falha. Eu sou Ângela e falo de Belo Horizonte. Tenho estudado muitos ensinamentos, terminei de ler pela 2ª vez o livro Razão de Viver, releio os outros da Ponte que tenho e estou com uma dúvida. Paulo, aprendi que podemos fazer os decretos pedindo em nome do grande sol central. E agora, relendo o livro Haja Luz, leio na página 235, no 5º parágrafo. Quem estiver recolhido ao próprio coração estará protegido pelas vibrações da energia do grande sol central. Não entendi. Precisamos de proteção desta energia? Não devemos clamar por ela? Fale-nos um pouco sobre o grande sol central. Obrigada e abraços afetuosos a todos. Ângela,
Nós temos uma excelente aula sobre o Grande Sol Central. Ela está disponível em texto no site e em gravação. O texto que você leu, eu entendi que você não entendeu mesmo. Vou repetir. Quem estiver recolhido ao próprio coração estará protegido pelas vibrações da energia do Grande Sol Central. Protegido pelas vibrações e não protegido das vibrações. O nosso coração vibra junto com o da nossa presença Eu Sou, que vibra junto com o da Mãe Terra, que vibra junto com o de Hélios e Vesta, que é o nosso Sol, e que vibra junto com Sírios e assim por diante, até chegar no Grande Sol Central. A energia que vibra, liberando vida para todo o universo, vem do coração deste universo. E este coração do universo é o Grande Sol Central. É claro que nós não suportaríamos receber a energia diretamente deste centro. Isso nos esmagaria, tamanha sua força. Por isso ele vem de coração em coração, baixando essa vibração para que nós possamos suportar. Por isso, amigos, eu volto a dizer a vocês aqui, que sempre que alguém falar a vocês de um portal, como aquele que andou na mídia, o portal 1111, portal não sei o quê, ou seja lá qual for o número desse portal à nossa disposição, como eles divulgam, entendam que é uma força fora do coração e por isso mesmo mostra o seu mal. O portal de ligação com a luz só existe um, o coração. Jamais um ser crístico vai tentar contato com vocês a não ser através do coração de vocês. Isso porque o único caminho aos céus, assim como Jesus disse, é o Cristo. E o Cristo mora no coração dos filhos da luz. Busquem a luz no interior, no coração. Quando algo estiver afligindo vocês por fora de vocês, chamem a luz no coração. Põem a mão esquerda no coração, a mão direita para frente e digam, amada luz do meu coração, atue, resolva esse problema agora para mim, amém. E vocês vão se espantar com tamanha rapidez de solução dos problemas da vida de vocês. A Elci nos mandou um e-mail, ela diz: como estão, Paulo e Maria Lúcia? É com muita alegria que eu escrevo novamente a vocês, pois me sinto como falando a grandes, velhos e distantes amigos. Sei que serei compreendida e respeitada quanto às minhas dúvidas e isso me deixa muito confortável. A cada programa, novos questionamentos devido ao número elevado de informações que recebemos e a riqueza de conteúdo que nos obriga a rever conceitos. Obrigada por nos auxiliarem nesta caminhada, às vezes tão solitária. Questionamentos. Sobre a mandala familiar, o que significa o conceito de mandala? Eu tenho a impressão, não sei se correta, que o conceito de mandala é o de caminhar junto. Se refere ao movimento conjunto da família, independente do nível de consciência de cada um. Me parece que uns puxam os outros no sentido da evolução. Caso correto, o que posso fazer no sentido de favorecer o despertar da consciência de cada um dos participantes desta mandala para o caminho da ascensão? Olha, eu vou responder o seu e-mail em etapas, porque são algumas perguntas. Vamos lá. Elci, você está de parabéns por entender a simplicidade de nosso grupo de estudos virtual. Sinta-se à vontade, pois, com certeza, todos nesta mandala encontram-se durante o sono em uma sala de luz etérea. Nós somos um grupo, nós somos uma mandala. Grupo de estudos Eu Sou Luz. Estudamos os ensinamentos dos mestres ascensos para evoluir as nossas consciências em direção a Deus. Recebemos um carimbo. Somos uma força de energia que trabalha unida. Onde houver duas ou mais pessoas reunidas em um objetivo comum, lá estará uma mandala manifestada. Aquele ditado que diz, diga-me com quem andas e te direi quem és, mostra bem a resposta à sua pergunta. Cada participante da mandala passa a influenciar o outro. E isso ocorre até mesmo se não conversarem, pois os corpos da memória conversam e os corpos mentais também. Imagine o emocional, não fica atrás. Assim, há duas coisas que podemos fazer para melhorar uma mandala. Primeiro, cortar os maus elementos, os preguiçosos, os que definitivamente não querem evoluir. Tirá-los da mandala é muito importante. Esta é uma ação da visão divina. Reconhecer o joio e o trigo e separá-lo. Em segundo lugar, permitir a entrada de pessoas positivas na mandala. Mandala fechada está fadada a não evoluir. Isso ocorre em empresas, lojas, escolas e até em famílias. Parentes ruins podem arruinar a família. Família é aquela que evolui junto. Lembrem-se do ensinamento de Jesus.
quem é minha mãe, quem é meu irmão. Para Jesus, a família era a dos buscadores da luz. Vejo hoje em dia mulheres que não largam seus maridos, mesmo vendo que eles se desviaram completamente do caminho, e pensam estar seguindo a lei de Deus, porque casaram-se para a eternidade. Isto está certo? Eu penso que não. Muitas oportunidades podemos dar, mas apenas àqueles que mostram-se aptos a receber e a evoluir na mesma direção. Quando sentimos que o parceiro está caminhando conosco, está melhorando, está seguindo por um caminho melhor, então podemos dar a oportunidade. Seja ele marido, filho ou qualquer outra ligação. Cada um que se eleva ajuda a mandá-la evoluir, e cada um que deixa sua frequência vibratória baixar pesa na mandala e pode destruir a mandala. Continuando o e-mail, a segunda pergunta, sobre dispensação. Segundo um e-mail que recebi de uma pessoa ligada à Summit, Elmore ensinou que, abre aspas, existem aqueles na Terra que avançam à medida que pagam e aqueles que pagam conforme avançam, fecha aspas. Esta é uma opção que Elmore nos dá. Recebemos pelo que pagamos, o princípio foi explicado pelo Sr. Shiva, com muita sinceridade, abre aspas. Deixem-me usar uma linguagem clara e simples. O que sois e possuís hoje de Deus e da luz é pelo vosso desejo e escolha. Deus nada te recusará, meus amados, se quiseres pagar o preço da dádiva pela qual pedes. É simples assim. Fecha aspas. O amado Elmore continua, abre aspas. A guarda da cidade, coloco a minha presença em Nova York. Que ocorra uma renovação. Não existe substituição para o sacrifício. Esperar em Deus, fecha aspas. O amado Sr. Shiva, abre aspas. O poder de mudar a ação do Espírito Santo na vossa vida, patrocinai a The Summit Lighthouse e multiplicai as dádivas e graças dos mestres patrocinadores. Fecha aspas. E em seguida colocar a dispensação de Lanello, IK17. Abre aspas. Pedimo-vos que escrevam cartas endereçadas a nós, Lanello IK17. Fecha aspas. A carta é endereçada a estes mestres e escrita em nome do Santo Cristo pessoal do suplicante. Daí segue o conteúdo. Peça tudo aquilo que quiser, tudo o que considerar importante. Escreva sobre as suas necessidades ou sobre os problemas ou males que o afligem. Seja generoso e peça pelos problemas do mundo, e também aquilo que julgar importante para o sucesso das atividades da fraternidade na Terra. Mas nunca, jamais esqueça de solicitar que seus pedidos sejam ajustados de acordo com a vontade de Deus. Lanello e K17 pedem que guardemos uma cópia da carta e queimemos a original, para que possais ver como responderemos quase que imediatamente ao vosso pedido e o progresso que estareis fazendo ao escreverdes para nós. Fecha aspas. Continuando a Elci. Esta dispensação é muito especial e Lanello e K17 não nos pedem absolutamente nada em troca, somente a carta que é o registro da ajuda que solicitamos. Eles dizem, portanto, fazei-o como a última coisa que fazeis antes de deitardes, escrevei-nos uma carta e queimai-a. Esta é a nossa dádiva para vós, amados. As questões que tenho são as seguintes. Se é sempre uma via de mão dupla, dar e receber, ou vice-versa, por que, então, desta dispensação gratuita? Só escrever a carta com os meus pedidos e pronto? Ou eles precisam ser chamados a ajudar-nos por algum motivo? E o meu merecimento, isto é verdadeiro, ou ficarei devendo e serei cobrada posteriormente? Grátis, dá para desconfiar. Eu interpretei tudo errado? Eu acho que você interpretou errado. O que acontece é que você leu ali, inclusive, para nós, patrocinai a The Summit Lighthouse. Esse patrocínio a The Summit Lighthouse envolve o dízimo, pelo que eu entendi. Cada um desses textos que nos apresentou foi dado em um ditado diferente, em contextos diferentes também. Isso foi uma montagem feita para a Summit, enviado para as pessoas. E é assim que eu estou entendendo. Eu entendo que Elmore está dando uma chamada na consciência de seus chelas, mostrando que é necessário dedicar seus decretos para gerar a energia necessária para avançar no caminho. Outros já nasceram com algum mérito e a lei não lhes exige tanto. Shiva está sendo claro no que diz respeito ao livre-arbítrio de cada um. Podemos escolher o que queremos manifestar, mas Deus espera que nós retornemos a Ele, este livre-arbítrio, para que façamos a vontade dEle, pois é Ele que sabe o que é realmente bom para nós.
A questão da via de mão dupla envolve o tal. Nada existe sem que haja o retorno, o tai chi, o alfa e ômega. Um por todos e todos por um. Precisamos fazer os nossos pedidos aos mestres sempre de uma maneira que sirva a todos e esteja de acordo com o nosso plano divino. Este ditado precisa ser analisado como um todo e não só um trecho. Os mestres precisam de nosso chamado para atuar na Terra. A aplicação da dispensação de Lanello e K17 demonstra claramente a lei do livre-arbítrio. Pedi e recebereis. Quando pedimos, tornamo-nos um cálice para que os mestres possam atuar na Terra. Na sua terceira pergunta, você diz: tenho procurado acordar entre 5 e 6 horas da manhã, fico na cama, pois sou noturna. Eu faço as orações da manhã, que aprendi com vocês, e na maioria das vezes volto a dormir até às 7 ou 8 horas da manhã. O que ocorre é que eu tenho tido sonhos estranhos. Não são pesadelos propriamente dito, mas situações difíceis, que me deixam com a sensação de muita dor. Como logo depois eu os esqueço, não dá para contar nenhum. Mas posso dizer que o último, um tio, aí eu não vou ler o seu sonho, que não cabe aqui no programa, mas ali na frente você continua. Será que existe alguma ligação com o fato de eu dormir após as orações da manhã? Ou com a queima do karma? Pois realmente eu me senti magoada durante algum tempo com este meu tio e padrinho devido a fatos que ficaram sem ser verbalizados. Sabe, deixa pra lá, não vale a pena. Posso dormir novamente ou não é aconselhável? Eu sim, pode dormir novamente, isso não é problema nenhum. Já meditei muito sobre o porquê de passarmos um período sonhando mais ou menos e acho que isso tem ligação com a posição dos planetas no ciclo cósmico. Você precisa identificar qual é a sua realidade cósmica para poder orar sempre sendo específica sobre cada energia a cada tempo. Eu se termino seu e-mail dizendo: certa de que serei atendida com o carinho de sempre, agradeço e desejo que os outros possam também ser beneficiados com as respostas. Desejo a vocês muita força e vitória sempre na expansão dos ensinamentos dos amados mestres. Muita luz e paz profunda, Euci, São Paulo, SP. A Deise, de São Caetano do Sul, ela nos escreveu dizendo: olá Paulo e Maria Lúcia, gostaria de saber se não é preciso fazer nenhum preâmbulo ao fazer a série de decretos de coração, cabeça e mão, porque no livro O Poder da Palavra Falada e no livreto de decretos da Summit não tem nenhum. E se quando eu estiver fazendo algo mecânico, posso começar a fazer os decretos que sei de cor sem os preâmbulos, pois não consegui decorá-los ainda, só os decretos. Não sei se cabe aqui perguntar isso, mas lá vai. Eu quero contribuir com um valor mensal, o dízimo. Como posso fazer? Deposito na mesma conta destinada às compras de produtos ou há uma outra conta específica? Podem me indicar onde fazer os depósitos? Obrigada pela oportunidade de aprender e que Deus os abençoe cada vez mais, Deise. Olá, Deise. Se você afirmar palavras positivas o dia todo, como eu sou saudável, eu sou feliz, eu tenho tudo o que eu preciso, e assim por diante, isso tem muito valor e ajuda você a se transformar para melhor. Se você colocar um preâmbulo antes dessas afirmações, como por exemplo, em nome da minha amada presença eu sou e do meu santo Cristo pessoal, aí você depois disso fala essas afirmações positivas, então o poder dessas afirmações se multiplica ainda mais. Assim, a resposta à sua pergunta é a seguinte: você pode fazer os decretos de coração, cabeça e mão sem um preâmbulo, mas é claro que fazendo uma invocação antes é ainda mais eficaz. E é assim tão simples, você pode dizer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Mãe Divina, em nome de Jesus Cristo, em nome de São Germain, eu peço aqui agora a multiplicação dessas energias de luz, que invoco agora, amém, 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 e aí começa a ladainha. Com relação ao dízimo, Deise, para poder contribuir com o nosso trabalho de luz, de expansão dos ensinamentos, o depósito pode ser nas mesmas contas que estão lá para os produtos. Apenas pedimos que nos comunique quando fizer isso. Assim saberemos do que se trata. A Ana Maria de Cuiabá, no Mato Grosso, nos escreveu, ela disse: olá Paulo e Maria Lúcia, gostaria que me falassem sobre o real significado da frase que vocês colocam no final de alguns e-mails. Vitória sempre na luz. Em um dos programas anteriores, eu lembro de você, Paulo, contar que a guru Elizabeth Prophet gostava muito dessa frase.
Grata pela resposta, Ana Maria. Olá, Ana Maria. No ditado do Poderoso Vitória, de fevereiro de 1989, volume 32, número 7, dado por Elizabeth Prophet, ele disse, abre aspas, possa eu dizer a vocês, amados, para lembrarem-se de nós e lembrarem-se de dizer uns aos outros, antes que digam o corriqueiro, olá, como vai você? Digam, vitória sempre. Antes do seu aperto de mão, com as suas despedidas e com as suas saudações, afirmem, vitória sempre. E quando vocês disserem isto, amados, verão aquela luz dourada que é mais brilhante que o sol do meio-dia, que vocês quase não podem olhar, mesmo a níveis interiores. Vocês estarão trocando entre si a luz e a saudação do sol da vitória e a saudação dos corpos causais das nossas chamas gêmeas, que nós agora unimos com os corpos causais do Deus e Deus Ameru sobre este lugar. Benditos corações! Nós estamos determinados a levar a vocês a vitória e nós estamos determinados a ser parte desta vitória. Nós estamos determinados a livrar vocês de qualquer tipo de peso, tristeza ou aflição, para que apenas a vitória sempre, e o senso de vitória, e o espírito da vitória, e o amor da vitória se manifestem em suas vidas. Corações amados, quando afirmais vitória sempre, as legiões da vitória cósmica vêm ao seu encontro. Compreendam que o fogo da vitória que vocês escolheram produzir será uma deliberação muitas vezes maior do que vocês já obtiveram antes. Isto será uma espada de iluminação cósmica do Cristo que corta por toda a densidade, todos os blocos, toda a perversidade, todo o tempo perdido, tudo o que o tomaria desta vitória. Portanto, vitória sempre torna-se um mantra. Torna-se um mantra para derrotar a derrota e o derrotismo. Fecha aspas. Vejam vocês que os mestres ensinam que devemos aprender a deixar de lado aquele cumprimento habitual que dizemos uns aos outros quando nos encontramos. Oi, como vai você? Aí o outro responde contando aquele monte de problemas de sua vida particular. Ocorre que não devemos falar de nossas vidas para os outros, nem as coisas que queremos, nem as coisas que realizamos, nem tampouco as nossas lutas e problemas que precisamos vencer. Esse tipo de diálogo só fazemos com aqueles que têm a ver com a situação, que estão trabalhando conosco numa mesma mandala, numa mesma direção. Se falamos os nossos problemas para os outros, isso só aumenta esses problemas. Vitória sempre é o que dizemos quando nos encontramos, e vitória sempre é o que dizemos quando nos despedimos. Digam uns aos outros, vitória sempre. Bradem comigo agora, vamos fazer 108 vezes essas duas palavras sagradas. Vitória sempre, são palavras divinas. Vamos comigo. Vitória sempre, 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 vitória sempre,
vitória sempre, vitória sempre, vitória sempre, vitória sempre, vitória sempre, vitória sempre, vitória sempre, vitória sempre, vitória sempre, vitória sempre, vitória sempre, vitória sempre, vitória sempre, vitória sempre, vitória sempre, vitória sempre, vitória sempre. No relógio cósmico, a vitória é a 11ª hora, aquela que termina o ciclo, levando ao início de um outro. E sempre, sempre é uma palavra que representa a eternidade. Somente Deus tem o poder para todo o sempre. A Rafaela nos pergunta, ela diz: olá Paulo e Maria Lúcia, eu estou conhecendo há pouco tempo sobre a fraternidade, me identifico muito, não entendo ainda muito sobre alguns assuntos ditos no programa, mas gostaria que, se possível, fosse passado para o meu entendimento. Talvez uma questão que, para mim, ainda é complicada. Em meio a tantas religiões e caminhos diferentes, como vamos saber o caminho certo a seguir? De onde surgiu a fraternidade? Como isso iniciou? Qual é a certeza de que os mestres existem? Se é condenada a qualquer tipo de psicografia ou mensagem vinda do plano astral? Como temos certeza de que os ensinamentos não vieram do astral e que realmente estamos no caminho certo e que não estamos cometendo erros? Me desculpem, mas me identifico demais com os ensinamentos e por isso às vezes fico preocupada em não estar fazendo errado ou certo, como já errei na busca de outras religiões. Então, como isso se explica para acalmar o meu coração? Obrigada e muita luz, Rafael. Rafaela, eu acho que você fez as perguntas e você mesma respondeu. Você disse que se identifica muito com os ensinamentos. A verdade, Rafaela, é algo que a gente sente no coração. Você precisa estudar a aula número 23. Astral versus etéreo. Profetas e mensageiros nunca foram um canal para o astral. Podemos sentir a força dos ensinamentos. Podemos ver em cada um dos textos dos mestres ascensos a quantidade de ensinamentos. Sempre que eu leio algum texto de um médium que diz ser mensageiro de São Germain, de Amora, de São Miguel, eu nada encontro de ensinamento. Eles apenas falam de amor, de esperança, mas seus textos são vazios, sem conteúdo. Outra coisa interessante é a quantidade de seres cósmicos elevados que trazem mensagens através dos verdadeiros mensageiros da grande fraternidade branca. Os que trazem as mensagens do astral limitam-se apenas a dizer que estão trazendo mensagens de mestres mais conhecidos para poderem atrair então as pessoas. E por aí vai. São tantas as coisas que me mostram a verdade no trabalho dos mensageiros, Mark e Elizabeth Prophet. Eu estou confiante nesse trabalho de luz. Quanto ao início da grande fraternidade branca, eu penso que já respondemos a esta pergunta no início do programa de hoje, quando falamos sobre Sanat Kumara. Sabe, Rafael, não se preocupe por ter dúvidas, nós todos temos dúvida, todos nós passamos por isso, faz parte do caminho, faz parte principalmente do início do caminho, quando você está reconhecendo essa força de luz à sua disposição. Uma coisa boa a se fazer é escrever uma carta para o Mestre Ascenso Jesus. Eu tenho certeza que em Jesus você confia, e escrever uma carta hoje, outra amanhã, outra depois da manhã, até que a resposta venha. Insistir em sua pergunta, eu tenho certeza que você terá essa resposta. Vlamir Mateus, de São Paulo, nos enviou uma pergunta. Ele disse: olá, Paulo. Maravilhoso este nosso programa. Todos os dias, junto com as orações e decretos, tenho o costume de rezar os salmos. Tenho uma apostila sobre os anjos e nela me traz o que representa cada salmo. Gostaria de saber o ponto de vista da grande fraternidade branca sobre os salmos. Grato, vitória sempre, Vlamir. Olá, Vlamir. Sabe, Davi foi uma das encarnações de Jesus. Os salmos são um magnífico trabalho que é aprovado pela grande fraternidade branca, aliás, uma manifestação da vontade de Deus na vida de Davi. Quem não conhece deveria ler pelo menos um salmo por dia. Parabéns pelo seu empenho. O Francisco começou o programa de hoje e termina dizendo: olá, Paulo e Maria Lúcia. Gostaria de saber qual é a influência das cores em nossas vidas. As cores vermelha e preta são realmente negativas? Usar roupas com cores do raio do dia ou do raio que viemos desenvolver nesta vida ajuda em alguma coisa? Como podemos aproveitar a influência das cores no cotidiano? Obrigado e fiquem na luz. Francisco, as cores que devemos usar em nossas roupas são as cores dos 7 raios. Este é o pedido dos mestres.
É claro que se sabemos quais os raios estamos desenvolvendo nesta encarnação, podemos escolher mais as cores que estamos desenvolvendo. Isso ajuda com certeza. O vermelho aceitável é o rubi, mas mesmo esta cor não é para qualquer pessoa, pois pode ativar a raiva, o ódio e as brigas. Nem todo mundo está preparado para utilizar o rubi. O vermelho, tipo Coca-Cola ou vermelho Ferrari, como chamam, nem pensar. O preto bloqueia a entrada de luz, não deve ser usado por ninguém. O branco é a melhor de todas as roupas, pois é a base de todas as cores, mas não deve ser usado o tempo todo. De qualquer forma, os mestres nos pedem para utilizar roupas comuns e evitar chamar atenção com roupas muito diferentes. Precisamos nos vestir como a maioria das pessoas. Assim nos livramos da energia de crítica, condenação e julgamento. Eu agradeço aqui agora a audiência de vocês no programa, a associação de vocês, que permite a nossa dedicação cada vez mais e mais. Que Deus abençoe a todos nós na divulgação dos ensinamentos dos Mestres Ascensos. Eu peço agora, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Mãe Divina, que as forças de luz de São Miguel vão com suas espadas cortando as amarras que prendem as pessoas longe dos ensinamentos, para que elas sejam libertadas e guiadas por Saint Germain a encontrar os ensinamentos dos Mestres Ascensos. Seja em nosso website, seja aqui associado ao nosso grupo, seja nos livros dos mestres que estão à disposição nas livrarias. Deus abençoe os filhos da luz no planeta Terra. Com a graça de Deus. Amém, amém, amém. Para concluir, queremos informar que não vendemos mais nada em nosso grupo de estudos. Hoje, o acesso é totalmente gratuito e todos os CDs que eram vendidos estão liberados para download diretamente da página de cada um dos decretos e mantras. Venha estudar conosco no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz, pelo endereço eusouluz.com.br. Participe com sua doação para que possamos levar os ensinamentos para mais e mais pessoas, pelo site doe.eusouluz.com.br ou pelo Pix contato@eusouluz.com.br. Agradecemos a participação de todos e pedimos para que inscrevam-se no canal e clique no sininho para que vocês possam então receber o alerta para cada vídeo que liberarmos por aqui. Até um próximo vídeo.